mas o Capelanes chega com um bate-papo mais do que especial com Paulo Vinícius Coelho, o PVC, aqui no Domingo Esportivo da Rádio Bandeirantes. Fala, PDV! Abraço pra você, ótimo domingo pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ô, PDV, você tá tomando conta da lojinha aí? Negócio seguinte, eu tô curtindo as minhas férias, tô aqui na manha do gato, tô ouvindo o programa, inclusive, e o negócio é o seguinte, todo domingo a gente tem aqui os nossos tradicionais quadros na programação, a gente debate, fala muito de futebol, informa, coloca o povo pra falar, já tô até ouvindo a galera participando, e eu tenho certeza que quem tá ouvindo a Rádio Bandeirantes nesse instante vai certamente se abastecer com o melhor conteúdo possível. E todo domingo tem um bate-papo, um ex-jogador, um jogador da atualidade, alguém que esteja ligado sempre ao esporte. E hoje é com muita alegria que você, PDV, comanda o Domingo Esportivo Bandeirantes. E é com muita alegria que eu convoco a partir de agora PVC, Paulo Vinícius Coelho, com a gente no Domingo Esportivo Bandeirantes. Você tá bem, PVC? Um abraço! Abraço, Capelanes. Uma honra falar com você. Falar com a Rádio Bandeirantes é sempre um prazer e uma honra. Imagina, o prazer é todo nosso, PVC. A gente faz força para que a gente possa sempre conversar com as pessoas para que a nossa cultura, que as nossas raízes não sejam perdidas. E você é um dos últimos dos moicanos do jornalismo esportivo raiz, viu, PVC? Puxa, eu achei que era um dos primeiros. Você é raiz, PVC. Nossa, eu era tão menino quando o Pedro Gilhote narrava na Rádio Bandeirantes, quando tinha Zé Silvério. Eu comentei jogo na Bandeirantes com o Zé Silvério. O Zé Silvério com o Paulo Soares. Enfim, muita gente importante que passou, que eu ouvi e algumas vezes trabalhei. Enfim, mas assim, pra mim é uma honra estar nesse microfone aqui. Quem vê o PVC, quem ouve o PVC hoje, essa enciclopédia do futebol do Brasil, não imagina como é que você começou. Como é que foi o início? Sempre foi esporte, sempre foi futebol, sempre foi jornalismo esportivo, PVC, na sua vida? Eu queria ser jornalista esportivo quando eu tinha 14. Sabe que meu filho trabalha no Grupo Bandeirantes, né? Sei. Aqui na redação do lado, por sinal. Exatamente, meu filho tá aí dentro, trabalhando pela Bandeirantes, a Bandeirantes fazendo parte da vida dele. Eu que com 14 anos queria trabalhar com futebol, queria ser jornalista esportivo. Eu falava isso para pouca gente aos 14 anos de idade, eu decidi aos 16, porque eu ouvia sempre que eu era muito tímido e que não ia ganhar dinheiro. Bom, as duas coisas eram verdade. Enfim, eu decidi. Quando eu tinha 16, eu decidi, e quando eu decidi, entendia que eu precisava, para ser um bom jornalista esportivo, eu precisava, acima de tudo, ser um bom jornalista. Ou seja, tá ligado com tudo, entender de outras coisas, tá preparado, até porque o mercado nunca foi muito amplo, para ser jornalista de outras áreas, se fosse preciso, que acho que eu sou ainda preparado para isso tudo, se for necessário. Mas eu queria trabalhar com futebol e, graças a Deus, eu entrei na faculdade em 87, sou jornalista no dia 15 de setembro, vai fazer 38 anos que eu publiquei minha primeira matéria. Eu estava no primeiro ano de faculdade, mas para mim eu sou jornalista desde o dia 15 de setembro de 87, data em que eu publiquei minha primeira matéria. Isso que você falou é muito interessante, porque por mais que... Quem sou eu para dar palestra para alguém, para deixar bem claro, viu? Mas vira e mexe, o pessoal chama para ir em faculdade, bater papo com alunos, e aí eu falo justamente isso que você falou. Cara, tudo bem que a gente tem um rótulo, né, que é o jornalista esportivo, mas amanhã ou depois você não sabe qual é a movimentação do mercado da empresa. Então você tem que ser multifacetário, né? Além de ser multidigital, uma coisa mais aberta, mais ampla hoje em dia, que é o que pede, você também não pode ficar morto só numa editoria, senão dificilmente você vai conseguir ter uma sequência de trabalho, não, PVC? Assim, se você for pensar, grandes jornalistas da história do Brasil começaram no esporte e talvez tenham sido grandes jornalistas de outras áreas, Alberico Souza Cruz, Armando Nogueira, foram grandes jornalistas de outros setores. Por quê? Porque no esporte a gente faz matéria de tudo. Quando o Augusto Melo tem um processo e passa a ser investigado por suposta ligação de empresas que participaram da gestão dele com o PCC, está fazendo matéria de polícia.
Quando o Gilmar Mendes dá uma liminar, concede uma liminar para que o Ginaldo Rodrigues volte à presidência da CBF e depois por 6 vezes ele não dá sequência ao julgamento do mérito da questão, está fazendo matéria de justiça. Quando o Serginho do São Caetano ou o Esquerdos do Nacional de Montevidéu morre dentro do campo do Morumbi, a gente vai fazer matéria de saúde. Quando acontece uma reforma econômica do São Paulo, com o projeto do Centenário em 2030, que faz um fundo de investimento, um FDIC, você faz matéria de economia. Então, o jornalista esportivo faz matéria de todos os assuntos, inclusive de esporte. Quando tem um caso de racismo que a Conmebol não investiga e não pune, a gente faz matéria sobre questões sociais. A gente faz matéria sobre tudo, inclusive sobre futebol, sobre parte tática, sobre parte técnica. Muitas vezes, é verdade, o técnico de futebol reclama, com alguma razão, da falta de profundidade nas partes que são do jogo em si. E eu acho que é um problema que a gente tem de fato. Da gente conseguir fazer tudo com um máximo de profundidade e não fazer tudo de uma maneira rasa. A gente precisa ser profundo. A gente precisa que o médico acredite nas matérias de medicina, que o técnico de futebol acredite nas matérias de futebol. Mas a gente faz matéria sobre tudo. Por isso que grandes jornalistas do Brasil saíram do esporte para fazer uma carreira brilhante em outros setores do jornalismo. Você tem toda a razão, e que, inclusive, o futebol, querendo ou não, ele é um contexto da sociedade, né, PVC? É um contexto da sociedade, não dá pra simplesmente, não, o futebol é um mundo à parte. Por mais que muitas vezes possa parecer que, aparentemente, no futebol pode tudo, que muitas vezes o Ministério Público, as autoridades fecham os olhos, o futebol tá inserido no nosso contexto diário, da nossa rotina diária, PVC. Tá, e muitas vezes ele espelha uma coisa que está acontecendo na sociedade. Em outros momentos ele é o vilão da sociedade, em outros momentos ele é vítima da sociedade, né? O vítima do que acontece na sociedade. Durante muito tempo eu ouvi gente falando, que eu não concordo, respeito, mas não concordo, sobre violência no futebol, dizendo, não vá ao estádio. E eu não concordo com isso, porque eu pago imposto para ter segurança. Eu sou um cidadão que eu tenho o direito, por pagar meus impostos em dia, de andar na rua e ter acesso ao que a sociedade, ao que o Estado me deve em contrapartida aos impostos que eu pago. Então não me diga não vá ao estádio. Se o meu prazer é ir ao estádio, eu vou ao estádio. O Estado é que precisa me dar segurança. E por falar em alguns outros pontos do futebol brasileiro, eu queria debater contigo uma situação que chamou a atenção muito na semana passada, que foi o seu debate em alto nível, justo com o presidente do esporte. Porque eu tenho a mesma linha de raciocínio que você. Nós estamos em contato aqui, nesse Domingo Esportivo Bandeirantes, com o Paulo Vinícius Coelho, um dos maiores jornalistas do país, o PVC, que na semana passada acabou tendo um bom debate com o presidente do esporte sobre aquela questão, o presidente do esporte reclamando da arbitragem, aí os caras falam do calendário, mas a partir do momento que eles chancelaram tudo o que acontece na CBF, que querendo ou não, é a entidade que comanda o futebol brasileiro, eles podem reclamar, mas perderam um pouco da moral para baterem de frente com o, entre aspas, sistema do futebol brasileiro, não, PVC? Então, vamos lá. Eu acho que eu acertei em cheio no conteúdo e eu posso ter errado no tom. Eu voltei a falar com o presidente do esporte, Yuri Romão, 3 dias depois, para falar, presidente, o senhor me desculpe se eu exagerei no tom, posso ter exagerado no tom. Não é porque viralizou, foi um sucesso de mídia social e tudo mais, que eu posso não preciso ter errado em nada. Acho até que eu teve um erro no tom que eu falei com ele. Falei alto, sobre o português, eu discutia com meu avô na mesa do almoço, depois dava um beijo nele e ia embora, não tem problema. Mas ninguém precisa entender isso. O que eu falei para ele foi, presidente, o senhor votou, o senhor tem razão, porque o esporte foi prejudicado nas 3 primeiras rodadas do Brasileirão, né? Foi prejudicado com um pênalti que não houve para o São Paulo e foi marcado contra o esporte, um pênalti que não houve para o Palmeiras
e foi marcado com os esportes, foi prejudicado no gol do Vasco. Mas o senhor votou no presidente da CBF, que foi aclamado, eleito por unanimidade, um presidente que retirou um plano que estava aprovado que custaria 60 milhões de reais em trabalhos de treinamento com a criação de escolas de árbitros e de um centro de treinamento para árbitros. E que, em contrapartida, esse mesmo presidente eleito por aclamação aumentou as mesadas de presidentes de federação de um modo a que o gasto fosse muito maior do que 60 milhões de reais que ele tirou por falta de verba do treinamento e arbitragem. Pelo menos 75 milhões de reais ele gastou. Minha conta são 92. Então o senhor perdeu a razão, desculpe. É claro que ele pode reclamar da arbitragem, qualquer pessoa pode reclamar da arbitragem. Aquela conversa aconteceu, Capelanes, 13 dias depois dele ter votado e aplaudido o presidente da CBF recém-eleito e que tirou o treinamento de arbitragem. Ele pode reclamar? Claro que pode. Mas é contraditório, pode. Né? É contraditório. Mas por que nós votamos? Por que nós votamos de preferência? Aplaudimos o cara? Por quê? E aí ele disse, mas nós não sabíamos disso. E eu respondi a ele, mas então o pecado é a ignorância. Porque ignorância, ninguém está chamando ninguém de burro, né? Vamos lá deixar claro que no dicionário ignorância não é sinônimo de burrice, é de desconhecimento. Foi essa acusação que eu fiz a ele. O senhor, então, seu pecado foi o desconhecimento, foi a ignorância. O senhor votou sem saber no que o senhor estava votando. É por isso que depois a gente vai reclamar do presidente que a gente elegeu. Isso vale para o país, do governador, do prefeito, do deputado que nós elegemos. Então, assim, pode reclamar? Claro que pode. Eu posso votar no presidente da República e 10 dias depois estar reclamando do presidente? Posso, mas 10 dias, 13 dias, é um tempo suficiente para você entender que você acabou de votar e que não deu tempo de trabalhar, mas você está votando num cara que tirou esse... E no fundo, o que aconteceu foi que quem votou nessa eleição recente ou votou por desconhecimento, ou votou por interesse, ou votou por medo. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu e muitos presidentes já me deixaram claro que muitos tinham medo de retaliação. Claro. De serem descobertos como os únicos que não tinham votado. Estou falando em off, mas pelo menos 4 presidentes me disseram exatamente isso, que era o receio de que o voto fosse o único ou um dos únicos a serem contra e que isso poderia provocar retaliação. E um detalhe, viu, PVC? Qual presidente de federação, ciente que teria um baita de um reajuste mensal, iria contra esse sistema justamente envolvendo uma possível retaliação, a perda de benefícios, salário? Quem iria contra esse? As pessoas não gostam muito que a gente fale sobre isso, mas querendo ou não, eu não tenho outro termo a não ser falar sistema, PVC. Tem outro termo, Capelanes. É coronelismo. Como é que funcionou o voto de cabresto no Brasil? Só que a gente parte de um princípio de que as pessoas que são presidentes de clubes e de federações não são amarradas por cabrestos, ou não deveriam ser. E a gente está numa situação que é cada vez mais terrível, em que você conversa com gente... Você conversa com gente que não sabe o significado das palavras. O que eu acabei de dizer, que aconteceu essa conversa na conversa fora do ar com o presidente do esporte. Você me chamou de jumento. Não, eu não chamei ninguém de jumento. Não, mas nós precisamos entender que nesse país muita gente entende que ignorância é sinônimo de jumentice. Mas eu trabalho com idioma. E no idioma português, se você procurar no dicionário, ignorância não é sinônimo de jumentice. E nós precisamos trabalhar com a inteligência, com o fortalecimento do argumento, não com a ideia de que quem está do outro lado não sabe o que significam as palavras. E a gente tem um grupo de presidentes de federação, de clubes. Vou te contar uma história, que a história é bem longa, Capelani. Não, fica à vontade.
Você sabe que a última eleição da CBF, que teve 2 candidatos, aconteceu em 1986. Sim. Aquela eleição tinha 2 candidatos inicialmente. Medrado Dias, que era o candidato da situação, apoiado pelo presidente da CBF, que era o Judite Coutinho, e o Nabi Abichedi, que era o candidato da oposição. E havia 26 federações, só as federações votavam, portanto eram 26 votos. 26 federações estaduais, o Tocantins não era estado, então eram 26 federações. E podia dar empate. Se desse empate, ganharia o candidato mais idoso. E o Medrado Dias era mais idoso do que o Nabi Abichedi. A eleição correu em meio a uma sequência de denúncias de compras e vendas de votos. E podia dar empate 13-13. O vice-presidente do Nabi Abichedi, Otávio Pinto Guimarães, era mais idoso do que o Medrado Dias. E o Nabi mais jovem, ou seja, se desse empate Nabi e Medrado, ganharia o Medrado. Mas se desse empate Medrado e Otávio, ganharia o Otávio. O Nabi sabia que o Otávio Pinto Guimarães, vice dele, tinha um câncer terminal. E disse, vou inverter a chapa. Esse velho, mais ou menos assim, ele não disse isso evidentemente, mas o pensamento era mais ou menos esse. Esse velho vai morrer mesmo? Eu assumo. E sou o presidente. Acontece que o Otávio, como candidato à presidência, concorrendo com o Medrado, ganhou por 2 votos. Em meio às denúncias por acusações de compra e venda de votos. Em 86. Um dos eleitores daquela eleição de 16 era o Tuniquim, presidente da Federação do Acre, eleito em 85. Eleitor em 86. Eleitor em 2025. Nossa Senhora. Isso explica muita coisa, hein, PVC? E você vê como a Federação do Acre fez o futebol do Acre se desenvolver de uma maneira enorme. Super, meu Deus, a referência. 40 anos, né? O que aconteceu com o Ceará e Fortaleza, que hoje são maiores do que Sport Náutico e Santa Cruz, aconteceu a mesma coisa com o Acre, não foi? Você tá vendo o Rio Branco, o trem do Acre, brilhando. Exato. Ô, PVC, não vou muito longe, não. O próprio Edinaldo, que ficou quase 2 décadas comandando a Federação Baiana de Futebol, Bahia e Vitória foram parar na Série C. O Vitória foi pra C, Bahia foi pra B. Né? Então, assim, só para que a gente possa ter um pouco da dimensão, porque para deixar claro, viu, PVC, você não é um cara ranzinza, a gente te acompanha há muito tempo. E eu também não sou. A gente trata o futebol com leveza, com informação, que querendo ou não é o conteúdo diário nosso, a gente não pode ir contra a informação e muito menos brincar com ela, mas ao mesmo tempo que a gente ama, a gente tanto ama que a gente se preocupa a ponto de debater todos os dias, porque o caminho que o futebol brasileiro tá correndo os próximos anos, talvez até décadas, é um caminho preocupante. E isso reflete, sim, pelo menos na minha visão, dentro de campo. Não à toa que a seleção brasileira, não acho nem que a safra seja fraca, viu, PVC? Não é. Eu acho que a safra não é fraca, mas falta muita coisa ainda, identificação, representatividade, muita coisa que acontece lá nos setores políticos que esbarram dentro de campo. Então, assim, é difícil. Eu não enxergo com bons olhos aí o nosso futuro a médio e longo prazo no futebol brasileiro, PVC. Precisa acontecer alguma coisa boa, seja a criação das ligas, mas o fato é que a seleção brasileira também precisa ser. Porque o grande produto do futebol brasileiro no mundo não é o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Vasco, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Cruzeiro, o Fluminense, o Cruzeiro, o Internacional. Não é. Se você andar no mundo afora, quem gosta de futebol brasileiro usa uma camisa amarela com o escudo da CBF. Então, assim, o grande produto do futebol brasileiro ainda é a seleção brasileira. O futebol brasileiro, Capelanes, Champions League hoje é o maior torneio de clubes do planeta. No século XXI, ou seja, desde a temporada 99-2000, o único país que tem jogadores em todas as finais de Champions League é o Brasil. O Brasil é um país da América do Sul, mas não tem jogador espanhol, nem português, nem inglês, nem alemão, nem italiano, nem espanhol, nem russo, nem austríaco em todas as finais de Champions League. Tem brasileiro. O último campeão sem jogador brasileiro foi o Liverpool em 2005. E neste século, da temporada 99-2000
até a temporada 2023-24, o único campeão sem brasileiro foi o Liverpool em 2005. Mas naquela final tinha Dida, Cafu, Kaká, ou seja, tinha brasileiro na final. O único time campeão sem brasileiro foi o Liverpool. E todas as finais tiveram brasileiro, mas não tiveram austríaco, alemão, português, espanhol, inglês, em todas não, teve brasileiro. Então não é um problema de safra. O melhor jogador do mundo eleito neste ano, você concorde que é ou não concorde, foi Vinícius Júnior. Sim. Então pera um pouquinho, o Brasil passou 18 anos à espera de ter o melhor do mundo. Na verdade, eu acho que melhor é ter a melhor seleção do mundo de volta e não o melhor jogador, porque o futebol é coletivo, afinal de contas. Mas o melhor jogador do mundo eleito foi o Vinícius Júnior, é brasileiro. E a seleção é a pior que a gente viu no século. Então tem alguma coisa errada na administração. Eu vou repetir essa frase que eu tenho usado como chavão nos últimos 3 anos. Se você diagnosticar errado, você mata o doente. Se você diagnosticar uma gripe e for uma tuberculose, você vai matar o doente. E se você tratar uma tuberculose como se fosse tuberculose e for uma gripe, você vai correr o risco de matar também. É o que está acontecendo com o futebol brasileiro. E qual que é o principal problema, então, PVC? Pra gente diagnosticar, onde você enxerga? Tem muita coisa errada, tem, mas qual que é o principal? Assim, eu tenho que mexer aqui para começar a mudar. Primeiro a gente precisa entender que a gente teve no país, há 50 anos, a gente tem uma noção comum nas ruas de que quem anda no Congresso Nacional é picareta, né? Tem até uma música do Paralamas do Sucesso, são 300 picaretas, na música de 86. A gente olha pro executivo e pensa em corrupção, mas a gente nunca pensou nisso no judiciário. Né? E por que o Reginaldo Rodrigues está na presidência da CBF? A relação política dele com o próprio Gilmar Mendes. Então temos um problema. Ou seja, a gente precisa diagnosticar onde é que está a raiz. Outro ponto, você sabe que o Juvenal Juvencio o Juvenal Juvencio não era santo, ninguém aqui dirá isto, mas o Juvenal tinha alguns mantras e sobre entrar em vestiário e conseguir captar a alma do jogador e trazer do jogador o que ele precisava oferecer para o clube. Ele tinha um mantra que eu acho maravilhoso, eu adoro repetir. Ele dizia assim, mais ou menos assim, Capelani: se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. Era assim que ele falava. Era assim mesmo. E isso significa, se você prometeu uma coisa para o jogador, cumpra, porque senão ele vai cuspir na sua cabeça. O jogador é um artista, mas a formação dele não é necessariamente igual a do Caetano Veloso ou do Tom Jobim. Então, assim, quando você tem uma CBF que, a grosso modo, eu vou dar um exemplo da maneira como eu conheci essa história, mas eu não tenho a absoluta convicção de que foi exatamente assim que aconteceu. O Cícero Souza, gerente da seleção brasileira, foi para a Copa América e montou toda a estrutura. Uma parte que ele montou da estrutura de sala de preleção, de sala de comissão técnica, quando chegou a cúpula da CBF no hotel nos Estados Unidos, disse: pode desmontar que nós não vamos pagar nada disso. Quando o jogador vê que o presidente ou que a cúpula está cuspindo na cabeça do chefe dele, que no caso é o técnico ou é o diretor, e no caso é o Dorival Júnior, era o Dorival Júnior, era o Rodrigo Caetano, era o Cícero Souza. Quando o jogador percebe isso, ele para de respeitar. Tem uma história da seleção argentina que é maravilhosa, de quando o Scaloni trouxe o Messi de volta de corpo e alma. O Scaloni assumiu a seleção depois do fracasso da Argentina na Copa de 2018 na Rússia, e de onde saiu o Sampaoli dizendo que nunca mais a América do Sul ia ganhar uma Copa, e se ganhasse seria o Brasil. E o Scaloni ficou como técnico interino, chegou à semifinal da Copa América, perdeu para o Brasil no Mineirão 2-0 em 2019, e depois daquilo ele ficou trabalhando muito com Cláudio Tapia, presidente da AFA,
para tirar, para limpar o ambiente da seleção argentina, para dizer que não podia mais ter político, que não podia mais ter papagaio de cunhado, de dirigente e tudo mais. Que é o que mais tem hoje também. E quando ele conseguiu isso, ele ligou para o Messi e disse: Messi, consegui, vamos ser só nós, mas a gente precisa de você. E o Messi respondeu para ele: se vai ser assim, pode contar comigo. E de lá para cá, a Argentina, que estava fadada ao fracasso, segundo o depoimento do Sampaoli, ganhou 2 Copas Américas e uma Copa do Mundo. Uma, inclusive, em cima de nós aqui no Brasil. Então, olha como tem as duas coisas têm relação. O Brasil tem, então, a melhor geração de todos os tempos? Não. Ninguém está dizendo isso. Era melhor quando tinha Ronaldo, Romário, Rivaldo, Ronaldinho? Claro que era. Cafu, Roberto Carlos. Mas o Brasil tem o melhor jogador do mundo eleito. E a gente não consegue montar um time que ganhe da Venezuela na eliminatória. Então tem alguma coisa errada que não é nem o técnico, nem o jogador. A questão central está na maneira como se está organizando e se fazendo a relação de liderança dentro da seleção brasileira. Porque se a cúpula da CBF não respeita quem dirige, o jogador é que não vai respeitar. Você não consegue criar um ambiente de compromisso dentro da seleção brasileira. E não é verdade que o jogador não gosta de jogar na seleção brasileira. Ele gosta, sempre gostou, continua gostando. Ele vem participar, ele quer ser campeão do mundo. Ele quer mostrar para o pai dele, para a mãe dele, para o irmão dele, para o vizinho dele, que ele é campeão do mundo pelo Brasil. Só que você não consegue criar um ambiente de comprometimento dentro desse trabalho. Então a culpa central, o X da questão, está em cima. Temos problema embaixo? Claro que tem. Tem um monte de coisa para resolver. Mas se você não der autonomia para quem conhece futebol, e hoje o Rodrigo Caetano, mesmo o Dorival Júnior trabalhou bem na seleção? Não. Mas a culpa não é dele. O Brasil, pela primeira vez na história, vai ter o 5º técnico em 30 meses. Não pode ser culpa do jogador, que são 5 técnicos em 30 meses. É muita coisa. O PVC, agora é o seguinte, eu queria abordar uma outra questão com você, e sem falsa modéstia, tá? Quando a gente fala sobre mestre Cláudio Zaidan, um abraço pra ele e pro Manuel, os dois estão ouvindo a Rádio Bandeirantes certamente, eu brinco com o Zaidan assim: Zaidan, o que você lê aí, hein? Porque você sabe tudo, é uma coisa impressionante. Aí você tá em algum programa esportivo e aí alguém te pergunta da seleção da Romênia de 13 a.C. Tá na ponta da língua. O que você lê pra saber essas coisas, hein, PVC? Eu acho que o exercício fundamental... Eu tava contando a história, outro dia eu fui dar uma palestra pra Sérgio. E eu contei uma história que aconteceu com um amigo meu, chamado Ricardo Tebaldi, que veio na minha casa numa madrugada que o meu filho não estava bem, e ele chegou e a primeira coisa que ele fez foi colocar a mão no pulso, e eu não percebi. E quando ele terminou de pedir o relato do que estava acontecendo, que ele falou, mas seu pulso está bom. E ele estava com a mão no pulso, eu não tinha percebido. Assim como o médico, o Ricardo tem uma história fabulosa com o pai dele, que estava tendo um infarto, e ele percebeu e foi examinar, abraçou o pai por trás e conseguiu examinar e salvou a vida do pai, porque examinou. É muito importante pro médico. Eu não sou médico, eu estou fazendo aqui uma metáfora, mas eu não sou médico, então os médicos podem pensar diferente de mim, evidentemente. É muito importante você ter um exame para ter certeza do seu diagnóstico, mas é muito importante para um médico fazer a rotina do médico de origem, né? Que é examinar, pôr a mão no paciente. Para um jornalista, o fundamental é pensar. Pensar. Você está pensando em pauta o tempo inteiro. Está pensando em histórias o tempo inteiro. Está lembrando coisas o tempo inteiro. Eu gosto da lenda que existe do jornalista que teve as mãos marteladas por um ditador. É folclore do jornalismo, mas que teve as mãos marteladas pelo ditador e que ele falou: idiota,
ele pensa que eu escrevo com os dedos, mas eu escrevo com a cabeça. Mas é curioso, teve um programa, PVC, não vou lembrar, cara, assim que foi Sport TV que você tava, que começaram a falar da seleção da Coreia do Sul, de lá 1900 e lá vai bolinha. Pô, você escalou a seleção inteira, você tava com o computador aberto, não é possível, não. PVC. Lee Von, Hong, Kim Tai, Choi, Yang Lee, Nankin, Yo e Yang Lee, Seol, faltou um. Mas é isso, assim, eu lembro, isso é 2002, isso é 2002. O Jô me perguntou uma vez, no programa do Jô, e eu lembrava disso, eu aprendi esse time. Agora eu vou até abrir o computador aqui pra faltar o cara que pode estar faltando. Mas... isso que é memória, rapaz. É uma coisa impressionante. O PVC é o seguinte, tem muita gente, obviamente, conosco aqui. Eu vou colocar aos pouquinhos a participação da galera, mas até pra te liberar, porque se deixar, PVC, a gente fica com você 10 horas aqui no ar. Eu quero fazer um ping-pong contigo agora pra gente poder fechar. Pode ser, PVC? Vamos lá. Começando, quem era ou ainda é a sua referência na profissão? Cara, eu sou um cara que você pega meu vagabundo, que eu não tenho ídolos. Mas acho que assim, Alberto Helena Júnior é um cara muito importante. O Uzo Kifuri, que foi diretor de Placar, foi chefe do meu chefe. Sérgio Martins, que foi meu diretor na revista Placar. Eu li muito Roberto Avalone no Jornal da Tarde. Eu lia Jornal da Tarde, eu ouvia muito rádio, ouvia Milton Neves, gostava das histórias que o Milton contava. Então tem muita coisa que eu ouvi, não tem uma referência, tem muitas. Jornal da Tarde, revista Placar, eu tive a sorte de ler Placar dos 10 aos 21 e trabalhar em Placar dos 21 aos 28. Melhor cobertura esportiva que já fez na carreira? Cara, eu fiz várias, muita felicidade de fazer muitas. Eu fiz 7 Copas do Mundo, 7 finais de Copa do Mundo em loco, 9 finais de Champions League em loco, uma Olimpíada com uma final olímpica de futebol em loco. Eu fiz 9 finais de Champions League, eu falei, 7 finais de Copa América. Uma final que eu gosto muito de ter feito, uma cobertura que eu gosto muito de ter feito, foi a cobertura do Corinthians, campeão do mundo de 2012. Foi uma cobertura deliciosa. Foi muito gostosa. A gente era muito respeitado pelo ambiente do Corinthians e o Japão é um lugar diferente. Eu cobri o Palmeiras contra o Manchester United em 99, mas a cobertura do Corinthians foi muito especial. A cobertura da Copa do Mundo de 2022, eu acho que, embora não tenha feito todos os jogos como gostaria, eu acho que eu estava bem ali, sabe? Aquelas coisas de postar, fazer as histórias dos livros, das camisas, que a gente fazia nos boletins dentro do Central da Copa, era muito legal, eu gostava muito de fazer aquilo. E a melhor entrevista que já fez? Jorge Raj, eu estou pensando nisso agora, você falou, eu falei de Sopetão, talvez não tenha sido. Mas é uma entrevista que o Juca Kfouri, por exemplo, lembra muito, porque a gente estava em São José, a gente estava em São Francisco, né? O Brasil jogava em São Francisco na Copa de 94, e a Romênia tinha o Jorge Raj, e o Raj era o melhor jogador da Copa até aquele momento, oitava de final. O Brasil ganhou dos Estados Unidos, a gente ia embora para Dallas para fazer Brasil e Holanda, e eu pedi para ficar mais um dia, porque eu ia tentar entrevistar o Raj. E eu liguei pro hotel da Romênia e me pedi para falar com o quarto do Jorge Raj, e surpreendentemente transferiram pro quarto dele. Não é possível. Transferiram. E ele atendeu, e eu sabia que tinha jogado no Barcelona, Real Madrid, Brescia, eu falo italiano, falo espanhol. Falei com o Raj em espanhol, e ele falou, não, vem aqui às 2 da tarde, em São José. Eu estava em Salto São Francisco, fui para São José, adiei minha viagem e fui lá. Cheguei às 15 para as 2, estava marcado 2 da tarde, não tinha ninguém no saguão. Me falaram, aquele ali é o assessor de imprensa da Romênia. Fui falar com o cara foi super grosseiro. Falei, não vai falar, porque o técnico proibiu. Eu queria meio brigar com ele, não tinha o que fazer, sentei no sofá e fiquei esperando. 2 em ponto, o Raj apareceu no elevador. E falou, o assessor tentou dissuadi-lo, ele falou, não, combinei com ele. Aí ele falou, vamos ali atrás, só para ninguém tirar a paciência da gente. Ele ficou lá o tempo inteiro. Aí eu perguntei para ele, é verdade? Perguntei para ele uma série de coisas.
E era surpreendente que era mais fácil falar com o Raj do que falar com o Viola naquela Copa, né? E eu perguntei para ele, é verdade que o Ducadan, o goleiro que foi do Steaua Bucareste, campeão da Champions em 86, teve as mãos marteladas a mando do Ceausescu, do Nicolae Ceausescu, o ditador romeno? E ele respondeu, não, isso não é verdade. O Ducadan teve uma doença circulatória e teve que parar com o futebol por causa da doença circulatória que atingiu suas mãos. Mas muita gente fala isso de fato porque o Ceausescu tinha muito ciúme dos atletas. Por isso, quando acabou a ditadura, eu decidi que eu ia falar com quem quisesse falar comigo no mundo. Porque isso é minha carreira. Isso é a apresentação do trabalho que eu faço. Se você quer falar comigo, eu vou falar com você, vou fazer o meu maior esforço para falar com você, porque é para divulgar o trabalho que eu faço. E até hoje eu acho essa declaração do Raj, que está publicada numa edição da revista Placar durante a Copa de 94, uma lição de vida e uma lição para jogadores de hoje, que acham que o fato deles falarem pelas redes sociais é suficiente para falar com todo mundo. É um direito de cada um, claro que é. O Raj, que naquela altura, oitava de final, dia 5 de julho de 94, era o melhor jogador da Copa do Mundo, até aquele momento, depois foi o Romário, decidiu que ia falar comigo, porque ele queria apresentar o futebol dele e o trabalho dele para o planeta. Incrível, eu fiz uma vez uma matéria na faculdade sobre o Raj, eu nunca vou esquecer, Maradona dos Cárpatos, que eles faziam uma relação justamente com Maradona e Cárpatos, uma região situada na Romênia. Agora, o PVC, pra gente dar um pouco de risada, porque é normal, né? Por mais que você seja um cara gabaritado, todo mundo já deu uma gafezinha no ar. Qual foi aquela que você deita a cabeça no travesseiro e dá risada até hoje, se é que dá risada, PVC? Cara, não sei. Acho que eu esqueço as coisas ruins. Eu já dei barriga. Já disse que o Ceará tinha proposta do Milan e não tinha. Já dei barriga. Talvez tenha sido rasgar a nota de R$20 no ar no Sport TV. Lembrei disso aí. Eu não sabia que era um crime, viu, PVC? Você que me ensinou isso aí. Eu não sabia que era um crime. Não é crime. Não é crime? Não é crime. Não é crime. Ah, eu achei que era um crime isso aí, você rasgar dinheiro. O que é, então? Não é crime. Não se faz só. Tem gente que precisa de R$20 para comprar um prato de sopa, para comprar 10 pãezinhos. Claro. Mas não é crime, não é crime. Mas eu prometi no final daquele programa, ao perceber a reação negativa, que eu tinha feito uma coisa que não era legal. Prometi que ia doar 10 vezes o que eu tinha rasgado e fiz isso no dia seguinte. E mostrei pelas redes sociais. Eu vi. Ninguém quis me entrevistar igual eu quis o Raj, então eu mostrei pelas redes sociais. Ô PVC, mas você sabe que nessa oportunidade aí, por que eu falei que era um crime? Porque eu lembro lá atrás que alguns portais fizeram matéria, rasgar dinheiro, destruir, inutilizar, falaram um monte de coisa. É crime. E falaram que no Código Penal Brasileiro, algum artigo aí que caracterizava e tal, então não é. Então é só loucura pra quem quiser rasgar dinheiro, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Foi uma referência aí que o Flamengo estava gastando muito e rasgando dinheiro. Eu entendi a referência. O Flamengo gastou 55 milhões de reais em multas de rescisão de contratos de técnico. Aí eu tirei a nota de R$20. É engraçado, quando é para dar errado, é para dar errado. Eu não tenho hoje e não tinha dinheiro naquela época, nunca na minha carteira. Aquele dia tinha. Aquele dia eu sabia que eu tinha dado uma nota de R$50 para alguém e tinha sobrado 20 no bolso de troco. e aí eu sabia, eu tenho uma nota de R$20 aqui, eu tirei a nota do bolso e rasguei. Enfim, estava errado, tem que corrigir da maneira que consegui corrigir naquele dia. O jornalista deve revelar sim ou não o time de coração? Eu digo a minha resposta. Eu digo a vida inteira, eu gosto muito da minha resposta. Eu não digo meu time nunca, a não ser quando é relevante. Ou seja, toda vez que alguém me pergunta, seja por curiosidade, por desconfiança da minha isenção, em qualquer circunstância, se alguém me pergunta, eu exerço a primeira missão da nossa profissão, dou a informação certa. E você fala sem problema? Eu prefiro não falar, mas as pessoas sabem, porque quando perguntam eu digo claro. No ar e fora do ar. Pra quem tá curioso, sabemos, PVC? É um avantezinho de leve também.
Justo, é isso aí. E tá tudo certo. O sonho ainda na profissão, se é que você tem, já realizou tanta coisa boa, PVC? Cobrir mais uma final de Copa do Mundo, cobrir mais uma final de Champions League. TV, jornal, rádio ou internet? Tudo. Qual é o maior Informação. clube do Brasil hoje? Não, o maior clube do Brasil não existe. Isso não existe. Os clubes grandes são grandes. E são iguais em tradição e a gente tem que respeitar todos eles. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. O que mais te irrita no futebol, PVC? O que mais me irrita no mundo é a falta de respeito. E o que mais te deixa feliz? As pessoas que entendem que a gente tá que o esporte é metáfora da vida e que a gente ganha e perde. Ensina a ganhar e perder. Em poucas palavras, como você enxerga a imprensa esportiva atual do Brasil? A gente já foi melhor. E a sua seleção de todos os tempos do mundo, PVC, escalha agora. Ah, não, eu vou escalar diferente daqui a um mês. Vai mudar certo. É difícil, né? Eu também passo por isso. Escolho um depois de um mês, mas você não escolhe aquele cara, já mudei e tal, que é tanta gente boa, né, PVC? Mas quem não isso, pode não. sair da sua seleção? Pelé. Pelé. PVC, cara, quero te agradecer do fundo do coração por ter batido esse papo conosco. Você, e sem demagogia alguma, sem ficar aqui puxando o saco de ninguém, mas você é uma grande referência na área. Pode ter certeza que muita gente que está acompanhando a gente se sentiu abastecida de conteúdo, de informação, do jornalismo esportivo. Tem aqui muita gente que não trabalha na área, mas gostaria de um dia entrar. Então, pra gente fechar, dá uma dicasinha pra quem quer mergulhar no mundo do jornalismo esportivo. Tem que ter o quê? Fazer o quê, professor PVC? Ai, meu Deus. Sabe que tem uma história da revista Placar, do Edson Rossi, que trabalhava na Placar, que estava conversando ali, os caras fizeram um trote nele e perguntaram para ele o que ele tinha que fazer, e ele falou, fazer não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu acho que a gente tem só que trabalhar, cara. Eu acredito muito que a gente tem... Eu tenho uma bênção. Eu acho que... Esquece o Edson Rossi, que é o meu ídolo, meu ex-chefe. A gente que tem uma bênção de trabalhar com aquilo que a gente ama, a gente não tem o direito de se desapaixonar. Se a gente se desapaixonar, danou-se. PVC, uma honra, um abraço, um ótimo domingo. Obrigado pelo papo aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes, PVC. Obrigado a vocês. Sempre uma honra estar aqui nesse microfone. Ei,